De volta ao Fazendo X de hoje com dicas de saúde, nós estamos no consultório do Dr. Humberto Terueto, urologista, e o tema, claro, é próstata. Até porque estamos no mês de novembro, o mês azul, o mês dedicado a falar sobre a prevenção, sobre essa doença, alertar cada vez mais os homens pela importância de procurarem um médico quando tiverem sintomas, ou mesmo quando não tiver sintomas, mas que anualmente ele procure o médico, como o doutor falou no primeiro bloco, a partir dos 40 ou 45 anos, para fazer esses exames e ver realmente se você está bem de saúde, se a sua próstata está saudável. Doutor, nós estávamos falando antes sobre alguns índices, né, sobre alguns números um pouco alarmantes de casos que surgiram, o que podem surgir anualmente. Como está essa estatística? Como estão esses números aqui para nós? Em Santa Catarina, o que o senhor tem para nos levar aí de informação? Em Santa Catarina, a incidência do câncer de próstata é altíssima. É uma das mais altas de todo o país. Em Santa Catarina, a mais alta em todo o país? É uma das mais altas. Nós teremos em 2014, 2.200 novos casos de câncer de próstata para que vão iniciar o tratamento. Isso dá... é altíssimo, tendo em vista a nossa população, né? Existem vários fatores envolvidos nisso, desde alimentação até fatores hereditários e hábitos de vida. E aí até sempre me perguntam assim, mas e o que fazer para prevenir, né, o câncer de próstata? Na verdade, tudo que faz bem para o coração também faz bem para a próstata, previne as doenças da próstata. Então, tudo que diminui, na verdade, e um dos remédios, o único remédio que foi comprovadamente eficaz na diminuição do câncer de próstata são as estatinas, porque as estatinas, a simvastatina, a rovastatina, porque elas diminuem o colesterol, diminuem a gordura ruim, melhoram a parte cardiológica, mas também diminuem a incidência do câncer de próstata. Então são os únicos remédios hoje que funcionam muito bem para diminuir o câncer. Então, mais uma vez, o importante para as pessoas que estão nos assistindo não só para evitar problemas com a próstata, mas como o senhor falou, coração, e aí vai uma saúde em geral. A gente já teve algumas nutricionistas aqui participando, a importância de uma boa alimentação, de uma vida saudável, com exercícios, né? Atividade física, longe do fumo, né? Do tabagismo, que aí envolve tantos problemas de saúde e com certeza pode aumentar também riscos de doença na próstata. Então, vida saudável para tudo, para o corpo em geral. Lá vai estar a próstata também se beneficiando se a pessoa tem uma vida saudável. Mas assim, não só isso, né, ajuda de uma maneira geral. E a ideia da prevenção também não é só para a próstata, é prevenção para o homem de maneira geral. Porque o homem vive, em média, 7 anos a menos que a mulher. E de cada adulto que morre, de cada 3 adultos que morrem, 2 são homens. Não, claro, não só de doenças, mas assim, de doenças cardiológicas, doenças do trabalho, acidentes de trânsito. O homem sempre é a maior vítima. Então a mulher sempre se cuida mais, cuida da sua saúde, da saúde da sua família. E aí até uma coisa interessante, seria importante chamar a mulher também para o Novembro Azul. Não é só o mês do homem, né? É para ela também ajudar o companheiro, o filho, a tentar lembrar ele que ele tem que se prevenir. Porque a mulher já tem essa consciência. Tanto que eu sempre brinco, o Outubro Rosa é muito mais forte do que o nosso novembro, que está começando, o Novembro Azul ainda, mas ele é muito intenso e muito forte, tem as redes femininas, tem todo um apoio, e os homens não procuram e não têm, e se fala em prevenção já foge um pouquinho. Então eu queria pedir para as mulheres se envolverem também no Novembro Azul, para levarem os homens que têm em casa para o consultório médico, porque apesar deles parecerem fortes e eles são a parte frágil da saúde, né? Os homens, apesar de toda a aparência, que só quer pensar no trabalho, não pensa na prevenção, né? Ele sempre tem uma atividade, alguma coisa para fazer. Então seria interessante também pedir para que as mulheres ajudem eles a procurarem o médico, procurarem não só
o urologista, mais o cardiologista, fazer uma prevenção em geral. Em geral. Doutor, então vamos agora falar realmente sobre o câncer. A gente já falou dos dois exames, o toque retal e o PSA, que são importantes, né? Que pode acontecer, que acontece principalmente até pela parte hereditária, né? Quem tem algum parente tem mais chance de ter o câncer de próstata. Mas como é diagnosticado? Ou tipo assim, primeiro, o sintoma. O paciente chega aqui com que tipo de sintoma? Vamos supor que ele não veio fazer exame de prevenção e foi encontrado a próstata aumentada. Ele veio com algum sintoma, ou a dificuldade para urinar, ou urinando várias vezes, aí vai se fazer todos os exames, se percebeu essa próstata aumentada. Aí como se parte para investigar um pouco mais, para ver se é um câncer ou não, ou uma prostatite, ou só uma hiperplasia? Quando existe uma suspeita de ter alguma doença mais grave no toque ou então no PSA, nós sempre fazemos um ultrassom transretal com biópsia, uma retirada de fragmentos da próstata para mandar para o exame anatomopatológico, que aí sim vai definir se é um câncer ou não. Então, só através da biópsia que a gente consegue saber do que se trata. E às vezes acontece, como já foi falado sobre prostatite, pode ser uma prostatite, pode ser outra alteração que possa estar alterando, né, o PSA e o toque. E muitas vezes, né, a positividade numa biópsia de próstata é baixa, até em torno de 20 e poucos %. E esse exame, essa biópsia é feito em consultório, em hospital? É fácil de fazer? É feito junto com o radiologista no ultrassom. Daí o ultrassom vai guiando? Vai guiar para se fazer a biópsia nos pontos bem corretos, né? E a gente retira amostras, várias amostras de um lado e de outro e encaminha isso para exame para se tentar saber a extensão, porque daí quando a gente avalia várias regiões, a gente sabe a extensão do problema e a localização, para que a gente se programe daí para um tratamento. Então, diagnosticado o câncer, apenas através da biópsia, do toque retal, que sabe-se que essa próstata aumentou, porque dizem que ela tem o tamanho comparado ao tamanho de uma noz, né? Nozes, né? Como se passa, então, qual o próximo passo? Veio a biópsia, está ali comprovado que é um câncer de próstata. Já tem como saber o tamanho dele, se ele é inicial, se não é? O que mais tem que saber ou fazer para saber se ele já atingiu outros órgãos ali, por perto, bexiga, enfim, doutor? Qual o próximo passo após a biópsia? Quando a gente faz a biópsia nos dá, como eu tinha comentado antes, nos dá alguns parâmetros importantes para saber a extensão da lesão. Que quando a gente biopsia, a gente divide em áreas e sabe exatamente se tem algum comprometimento em determinadas áreas. Então, assim, se tem todas as áreas comprometidas, então é uma lesão que é muito grande. Ou se tem só um ponto. E além da extensão da lesão, a biópsia também nos dá a agressividade. O câncer de próstata ele tem o que a gente chama de Gleason, que é a soma de dois fatores para chegar num número. Esse número pode ir de 2 a 10. E quanto maior é mais agressivo, né? Então, se ele é um Gleason baixo, que a gente considera abaixo de 7, intermediário, 6, 7, ele não é tão violento. Mas acima de 7, 8, 9, 10, aí ele começa a ser mais agressivo. Então, Gleasons mais altos, a gente sabe que está se tratando de uma doença mais agressiva e daí já sabe o comprometimento também. Então, antes de operar, a gente já tem todas essas ideias, uma noção. Eventualmente, se for uma lesão pequena e de baixa agressividade, a gente normalmente e um PSA baixo, não faz muitos exames locais, porque provavelmente essa lesão esteja restrita à próstata. Agora, numa lesão mais extensa, que pega as duas regiões, um Gleason, ali, né? E ela é mais agressiva, um Gleason muito alto, aí é obrigatório fazer o exame de imagem, até do corpo todo, eventualmente, para procurar lesões à distância que podem comprometer o tratamento. Porque quando existe
esse comprometimento fora da próstata, então não se faz mais a cirurgia, ou né, tenta-se evitar a cirurgia porque ela não vai trazer muito benefício, porque daí o tratamento muda também. Então o que a gente faz sempre é tentar diagnosticar essas lesões, por isso essa insistência na prevenção, em vir mesmo que não tenha sintomas, para tentar diagnosticar as lesões pequenas, né, e que não tenham comprometimento fora, porque a agressividade não depende disso, né, não depende da gente, mas diagnosticar mais cedo, sim. Então vamos ver uma coisa, nós temos ali a próstata que está doente, está com câncer. Ela pode ser numa das partes apenas localizada, ou pode já ter tomado toda a próstata, esse câncer. E ele vai ser retirado ou não, dependendo da agressividade. Se for uma localização, um tamanho pequeno, pode ser retirado uma parte apenas, como existem alguns órgãos que pode ser tirada uma parte apenas do órgão? Não. Comprometeu, tem que ser retirada toda a próstata. Todo. E existe depois tratamento de químio, alguma coisa assim? Existe radioterapia. Radioterapia. E são basicamente esses dois tratamentos. Ou é a cirurgia para retirada de toda a lesão, ou então radioterapia, que também ela queima aquela região. Sempre a gente inicia pela cirurgia, porque se a gente retira e tem um pontinho que esteja fora, a gente consegue fazer a radioterapia. Depois. Já o contrário é muito complexo. Para fazer a radioterapia, queimar e depois fazer uma cirurgia de resgate para retirar com aquela região toda queimada, é muito complicado, é muito complexo. Então não se faz isso do contrário, né? Primeiro faz a cirurgia, depois a rádio, e do contrário fica muito mais difícil. Em alguns casos indica-se a radioterapia direto. Né? Em casos mais selecionados você pode ter benefícios com a radioterapia. Mas, em geral, a gente tenta pensar em cirurgia primeiro. Existem outros tipos de tratamento, né, que é a radioterapia com sementes radioativas, que é só colocada a radioterapia local, que também tem bom resultado, mas para casos selecionados. Existe um bloqueio hormonal, que é o uso de uma medicação que bloqueia o hormônio para a doença não expandir e até ela regride. Mas para cada caso tem um tipo de tratamento e tudo tem que ser pensado e selecionado de acordo com o caso. Mas até pelo que a gente ouve, e vamos supor assim, vamos dizer até eu, por exemplo, leigo, o que mais a gente escuta realmente em câncer de próstata é, primeira coisa, a cirurgia, né? É o que mais se sabe, mais se costuma, a tal pessoa foi operado, tem câncer de próstata, foi fazer cirurgia, enfim. Doutor, e essa cirurgia é uma cirurgia talvez não tão complicada, um pouco mais simples, tipo não envolve tanto tempo de internação, repouso, e depois a gente vai falar o que pode vir depois da cirurgia, alguns probleminhas aí. A cirurgia mudou muito nesses anos. Eu fiz a primeira cirurgia aqui em Brusque em 1998, veio o Dr. Agnel Bastin de Florianópolis, veio nos auxiliar. Ele que foi agora o atual presidente da Associação Catarinense de Medicina, passou o cargo agora, ele era o anterior. Então o Agnel veio, fizemos a primeira. Naquela época demorou muito tempo, era uma cirurgia complexa, precisava usar sangue às vezes. E isso foi mudando, as técnicas cirúrgicas foram se aprimorando, o tempo cirúrgico caiu pela metade praticamente. Então as coisas foram melhorando quanto à técnica cirúrgica. Existem outros métodos de se fazer essa cirurgia que a gente costuma fazer aberta, mas pode ser feito por videolaparoscopia e pode ser feita hoje, o que é a moda hoje nos Estados Unidos é se fazer por robô, né? Que é a mesma coisa, é a mesma cirurgia, só que feita de maneira um pouco diferente por outras técnicas. Mas a cirurgia em geral consiste em tirar a próstata, retira-se a próstata e a vesícula seminal que fica em volta e alguns linfonodos ao redor. Então a cirurgia não muda, o que muda é o jeito de se fazer. O processo, na verdade, né? Como vai se fazer? A ideia é sempre tirar a lesão, tirar a próstata. Mas os métodos de se fazer isso podem variar um pouco. Né?
não teve muito resultado. Quando se começou com o robô nos Estados Unidos, é um equipamento caríssimo. A gente tem poucos robôs aqui no Brasil, tem um em Porto Alegre, tem em São Paulo, Rio, tem alguns. Mas assim, a ideia era que isso traria muita melhora, principalmente na parte dos problemas posteriores à cirurgia. E um deles é a parte sexual, né? Sim. Então a ideia de se fazer a cirurgia por robô é que melhorava a imagem e que se conseguiria ter muito menos problemas. Mas não, né? O que se mostrou foi que em mãos experientes, mesmo a cirurgia em mãos experientes, a cirurgia aberta tem o mesmo resultado do que a cirurgia por robô. Claro, tem um pouco mais de perda sanguínea, menos perda sanguínea na cirurgia por robô, mas assim, o resto dos resultados, quanto à eliminação do câncer e a manutenção da ereção, isso ficou igual. Então, para que a gente gastar milhões e milhões? Claro, se o próprio homem, digamos assim, pode fazer essa cirurgia. Pode fazer da mesma maneira. Doutor, então entra aí o outro assunto que é bastante importante a gente salientar, que é o pós-operatório, sobre a disfunção erétil, e também existe problema talvez de incontinência urinária. Quando isso acontece, sempre o paciente vai ter esse tipo de problema no pós-operatório de retirada de uma próstata, ou às vezes acontece mais ou menos, depende do caso, depende do tamanho da lesão, da lesão que eu digo que pode estar comprometida ao redor, né? Então, isso varia muito, isso não é uma regra, mas em média, sim, se tem que em torno de 5% dos pacientes que fazem cirurgia podem ter perda urinária, né? Que a gente sempre lança a mão de fisioterapia no pós-operatório, de alguns cuidados que se tem, mas isso pode ocorrer em 5%. Não é uma incidência alta, né? Já foi mais alta antigamente, mas hoje em dia ela não é tão preocupante. Mas o que mais preocupa o homem hoje é que a incidência de problemas de ereção pode ser maior, principalmente naqueles homens de mais idade, né? Que quando descobre mais tarde, se faz a cirurgia mais tarde, já tem outros comprometimentos, doença cardiovascular, outras coisas, hormonais também. Então isso tudo pode interferir na parte erétil, na parte sexual dele. E aí, quando faz a cirurgia, acaba interferindo mesmo. Mais ainda. Mas isso é em torno de 30%, 40% das vezes. É alto, né? Não deixa de ser, mas com todos os medicamentos que a gente tem hoje, e tipos de tratamento, então, assim, dificilmente não se consegue um tratamento para isso. Porque tem vários tipos de tratamento, várias maneiras de se fazer, para que não tenha, que essa sequela não persista. Então tem essa chance devido até à evolução toda de tratamentos, no caso de pós-operatórios de uma cirurgia de próstata. Doutor, o que mais o senhor gostaria de falar, talvez, sobre o câncer em si, sobre o pós-operatório, sobre a cirurgia em si, que talvez assuste pela experiência que o senhor tem no consultório? Quando passa para um paciente, vamos ter que marcar a tua cirurgia de próstata, é um câncer. O que o senhor vê no dia a dia aqui no consultório que talvez eu, através das minhas perguntas, não consigo levar para quem está em casa? O senhor aqui no dia a dia talvez vê muita coisa, com certeza. Eu acho que assim, o que mais preocupa o homem não é a possibilidade de se curar ou não. Então a gente vê muito isso quando descobre e já o câncer já não é aquele câncer pequenininho, que existe um risco de ter já invadido outras regiões. Então assim, poxa, você submeteu uma pessoa a um tratamento agressivo, que é a cirurgia, e ainda com um risco de não curar, então assim, é ruim. Agora, ao contrário, quando você descobre cedo e que a pessoa, que passa isso também para o paciente, que o resultado vai ser bom, né? E para isso depende, então assim, depende do descobrir mais cedo. Então a gente vê que, apesar de todos os riscos que se corre, ele corre de peito aberto, com vontade de se curar. É diferente da gente descobrir mais tarde, né? E aí não ter uma chance tão grande de cura. E por isso tá aí o Novembro Azul, para a gente tentar prevenir, insistir com o homem para se fazer o exame preventivo, para que a gente consiga
descobrir, se eu eventualmente vier a ter alguma coisa, para que se descubra cedo, para que a gente consiga tratar cedo e resolver o problema mais cedo possível. Então está aí a dica do Dr. Humberto Terueto, nosso convidado de hoje no Fazendo X. É essa a dica que a gente também quis passar para vocês. Prevenção. Homens têm que se prevenir também contra o câncer de próstata. E nós mulheres, né, ajudarmos os homens a vir ao consultório, a perder esse medo dos exames e até mesmo do diagnóstico. Porque sempre há uma esperança independente do diagnóstico, muito grave ou não, mas a gente pode correr atrás, digamos assim, do prejuízo, se já surgiu o câncer. Mas o importante sempre é, quanto antes melhor, procurar um especialista, fazer o exame e qualquer sintoma, né? Tanto que a gente falou de uma hiperplasia, de uma prostatite, procurar também o quanto antes o urologista. Está aqui o doutor Humberto, o telefone do consultório dele está passando aí no rodapé para você. Ligue para cá, agende uma consulta, ou procure o seu médico, ou os órgãos, né, públicos, né, posto de saúde do seu bairro, enfim. Tem aí uma vasta, muitas oportunidades para você correr atrás quanto antes e se prevenir sempre. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que quem nos acompanhou aprendeu bastante aí sobre próstata, os cuidados e todas as doenças que podem surgir nesse órgão tão importante masculino. E muito obrigada mesmo e sucesso aí, né? Homens, vocês agora nesse mês todo de prevenção e de luta contra essa doença tão grave. Certo, obrigado. Doutor Humberto? Muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado. Obrigada também a você que está aí do outro lado nos acompanhando, ou pelo Canal X, ou tvcanalx.com. Dixon Krieger, nosso cinegrafista de hoje, e o Salão Cristiano Pinheiro Company. Lá o Ronaldo e o Uziel que cuidaram hoje do meu cabelo e maquiagem. Muito obrigada, rapazes lá do salão. Ficamos assim com o nosso Fazendo X e agradecendo também ao nosso patrocinador, Lojas Avan. Em breve voltaremos com mais dicas no nosso Fazendo X.